Brasil é isso. Hoje, num programa muito especial, nós vamos receber um jovem brasileiro de uma grande dimensão, como juiz federal da Justiça Federal no Rio de Janeiro, como professor, mas como uma figura humana extraordinária e um homem que abraçou o cristianismo com uma devoção exemplar. Vocês vão gostar demais das conversas que nós teremos com o juiz William Douglas. Primeiro vamos falar sobre a justiça e depois vamos falar sobre a espiritualidade, sobre a fé. William Douglas, você é tão jovem e já tem um livro campeão de vendas no Brasil inteiro, Como Passar em Provas e Concursos. Olha aqui, André, tira aqui, todo mundo que já fez. Quantos mil exemplares você já vendeu? 175 mil. Veja só, 175 mil. Esse é o Jorge Amadozinho aqui, da área dos concursos. Mas ele tem 2 outros livros de grandes tiragens. O Poder Espiritual para a Vitória, sobre o qual nós vamos falar no segundo bloco, e um dirigido aos pais, que é Criando Campeões. É hoje tão importante os pais saberem dar educação a seus filhos, dar limite a seus filhos, dar princípios éticos e morais para que tenhamos um Brasil melhor, e não esse Brasil que está tão debilitado sob o ponto de vista ético e moral, em que está havendo uma certa, um excesso de tolerância com os pequenos deslizes, né? Há uns meses atrás, tive até um caso, não pode comparar o fulano com o Beltrano, porque um roubou 20, o outro roubou 2, como se houvesse uma graduação nisso. William Douglas, você fez concurso muito jovem e hoje você está mais entusiasmado, acreditando mais que pode ajudar a melhorar o Brasil, ou você tem momentos de desencanto, de fraqueza, de desânimo? Bem, primeiramente eu quero dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui na Rede Vida, estar contigo, Aristóteles, que tem dado tanta contribuição ao país, ao cristianismo. Eu te diria que esses momentos de desânimo acho que são comuns a todos e incentivados pelo que a gente lê nos jornais, pelo que a gente assiste na televisão, quando pega outros canais que não a Rede Vida, né, que trabalha com coisa boa, mas também acredito que quanto maior a escuridão, maior vai ser a diferença que uma luz que você acenda vai fazer. Eu acredito muito que a gente cuidando do nosso metro quadrado, isso aí inspira, isso aí anima. Então, uma vez eu ouvi dizer que quanto tempo leva para varrer todas as ruas de Nova York? E aí eu fiquei pensando e a resposta veio o seguinte: 15 minutos, basta cada um varrer a calçada da frente da sua casa. Então, acho que nesse momento de desânimo, nesse país que está passando por esses dilemas todos, se a gente cuidar da nossa calçada, eu acho que a gente vai fazer a cidade ficar mais bonita e vamos incentivar outras pessoas a varrer a delas. Mas, por exemplo, os juízes estaduais, federais, os desembargadores, enfim, os tribunais, não podem varrer a sua calçada porque o lixo é demais. Ou seja, a carga de processos... quantos processos o juiz recebe por mês, por exemplo? Olha, isso varia muito de vara para vara, mas existem alguns aí recebendo de 100 a 200 processos. Realmente a gente tem uma sobrecarga de trabalho. Existe uma quantidade pequena de juízes em relação à quantidade de habitantes. A relação juiz-habitante no Brasil é muito ruim, mas eu te diria que a culpa também é nossa. Eu acho que a gente tem que mudar a vassoura. O judiciário ele acaba se aferrando muito a muitas formalidades, às vezes a muita coisa que não dá resultado. Daí a demora, né? Daí a demora. E a gente tem que ver o seguinte,
pelo menos o grande litigante nesse país é o Estado. Se a União Federal e se o INSS pararem de ficar usando a morosidade da justiça para não cumprir o direito das pessoas, a nossa justiça vai sobrar juiz. E às vezes são ações pequenas, porque são pessoas modestas. Até no tempo do presidente Lula, ele, sabedor de que haviam centenas de milhares de processos da Previdência e da Receita, ele mandou cancelar tudo abaixo de R$10.000, porque o governo, para não pagar R$10.000, acabava gastando muito mais na justiça, né? Isso. Agora, por que isto não progride no sentido de limitar isso? Depois, a súmula vinculante seria uma solução? Olha, a súmula vinculante, ela ajuda. Outra coisa que ajudou muito foram os juizados especiais na Justiça Federal, cuja proposta inicial foi minha. Eu fui o primeiro juiz a sugerir o juizado especial. A súmula usada com cuidado, porque a súmula você tem que ter cuidado para ela não virar uma segunda lei. Certo. Ela tem que existir instrumentos para se criar distinção, para se mudar a súmula, mas ela tem utilidade. A gente tem feito grande progresso, sem dúvida tem havido progresso, a gente tem melhorado, tem havido reformas no processo. Tem a informática que ajudou muito. Sim. Agora, a gente ainda precisa mudar um pouco a cultura. Nós temos ainda uma cultura muito formalista, existe uma cultura de litígio, então tanto os juízes quanto os advogados, eles não estão muito acostumados a resolver as coisas conversando e negociando, e outros países conseguem dar conta de um volume até maior usando a conciliação e usando outros instrumentos que não unicamente o judiciário. E o judiciário, às vezes, digamos assim, com a melhor das intenções, mas se mete onde não é chamado. Porque como é que pode, às vezes, um juiz embargar uma obra de uma hidrelétrica, de uma estrada, por causa de uma pretensa reivindicação ambiental ou indígena, quando o projeto já foi aprovado? Isso cria no Brasil uma insegurança jurídica para os empresários e para os governos. O governo do Rio, para esse arco rodoviário, que é uma belíssima obra, está atrasando 3 anos por causa de uma perereca aqui, por causa de meia dúzia de casas a serem desapropriadas, em que os moradores vão morar em casas melhores na Baixada. A gente perde muito tempo com o que não devia perder tempo. Então, a atenção, não só do judiciário, mas até do próprio executivo, ela acaba se dispersando e você não dá atenção àquilo que é necessário. A gente tem um problema, não é só de falta de juiz. Por causa desse volume, a gente também falta advogado da União, procurador da Fazenda, auditor do trabalho. Se a gente quer combater trabalho escravo, trabalho infantil, informalidade, a informalidade ela prejudica a competitividade da empresa séria, da empresa que paga os tributos, ela acaba sofrendo uma concorrência desleal, a gente precisa de auditor. Esse é um país que ele investe pouco em funcionário público, em servidor público. Se todo mundo pagasse a Previdência, ficava muito mais fácil. Não tinha déficit. Isso, exato. E a gente só vai conseguir mudar isso com uma mudança de cultura e com um aumento do número de servidores públicos, desde que acompanhado da qualidade dos servidores públicos. Também não adianta lotar, encher de servidor público de gente que não seja competente e comprometida. Que é o que anda acontecendo, né? Acontece um pouco. Mas aí é que está. A gente tem boas notícias. A Receita vem evoluindo muito. O Serviço Público, a Justiça Federal tem dado resultados, a Polícia Federal. Nós temos um sistema bancário exemplar, nós vivemos, né, para ver os bancos brasileiros valerem mais do que os bancos americanos, né, a gente conseguiu. Mas realmente faltam coisas inexplicáveis. Daqui a mais 2, 3 meses, vamos até apresentar a declaração de imposto de renda e até hoje temos que relacionar linhas telefônicas, que já não tem valor nenhum, graças a Deus, mas não era para manter dentro da declaração de bens linhas telefônicas. Nós vamos para o nosso intervalo, voltamos com o doutor William Douglas. Ele é juiz federal no Rio de Janeiro, em Niterói, é professor de Direito e é palestrante, não só sobre a questão de concursos,
mas especialmente com mensagens de fé, mensagens de vida. O Dr. William Douglas, este juiz jovem, que é uma liderança jovem no judiciário brasileiro, ele, não sei como que ele arranja tempo, mas ele já fez palestras para mais de 1 milhão de pessoas. E ele divide essas palestras, quando ele se desloca para um estado, ele faz a palestra sobre este grande tema, que ele é das maiores autoridades no Brasil hoje, e de um sucesso do seu livro, Como Passar em Provas e Concursos, toda essa mecânica do preparo, do estudo, da apostila, enfim. E, paralelamente, ele faz uma palestra de sentido espiritual e cristão. Ele não é católico, ele é da Igreja Batista, que é uma igreja que faz parte do diálogo ecumênico. Doutor William Douglas, como é que é? Acho que tem quase que um quarto seu permanente no convento dos franciscanos, lá no Lago de São Francisco, em São Paulo. Isso aí é uma alegria grande para mim. Quando eu lancei o livro Como Passar em Provas e Concurso, eu recebi uma ligação do Frei Davi, que é frade franciscano, que estava em São João de Meriti, e dizia o seguinte: olha, eu queria trazer você para falar para os meus meninos, mas eu sei que a sua palestra deve ser muito cara, e nós somos franciscanos, e é para negros e carentes, e é para o pessoal pobre aqui da Baixada Fluminense, eu queria que se viesse gratuitamente. E eu, até porque eu também tenho a formação cristã, e esse livro, inclusive, ele foi feito por causa de um versículo da Bíblia. A Bíblia fala que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado, e como eu sabia passar em concurso, para ajudar, eu acabei fazendo, e como a Bíblia diz que tudo que você semeia, você colhe multiplicado, eu acabei ficando mais conhecido por esse livro do que pelos meus livros jurídicos. Mas o fato é que foi uma palestra, é um trabalho encantador, um trabalho feito com essas pessoas que estão querendo estudar. E daí que, quando eu vou a São Paulo falar para a Educafro, que é uma OCIP católica criada pelos franciscanos, eu durmo lá no convento, lá no Largo de São Francisco, e é uma experiência muito, mas muito Essas marcante. Suas palestras são gratuitas? Sim, são gratuitas. gratuitas. As dos concursos, não. As dos concursos são pagas, Certo. E a de concurso para pobre aí é de graça, para a igreja. Eu falo em várias igrejas, inclusive igrejas católicas, e eu tenho, o amigo me falou como é que eu consigo tempo. Uma das razões de eu conseguir tempo é que eu tenho uma grande católica lá, que é minha diretora de secretaria, a doutora Luciana Elmo, que é uma mulher de fé, é uma mulher que está sempre orando, é uma mulher que está sempre evangelizando. Tem lá na mesa dela, tem lá a Nossa Senhora, que ela vive falando assim, não, a gente tem que seguir o exemplo da Mãe de Cristo. E Santos tem o nosso querido e comum amigo Paulo Henrique Cremonese, Isso, exato. que é um advogado, mas é um homem de uma vida religiosa intensa. Tem sido muito importante para a evolução de toda a teoria, de todo o direito em relação a seguros no país, né, principalmente seguro marítimo, e também é muito envolvido com a igreja. Mas a gente tem lá na 4ª Vara Federal de Niterói, temos bastante evangélico, tem bastante católico, e a gente trabalha junto lá. Os primeiros salesianos no Brasil foram em Niterói, é a Casa Mater.
o colégio. Agora, este livro dos Como Criar os Filhos, de onde surgiu e quem é o Renato Araújo, que é o seu parceiro? Esse foi interessante, que o Renato Araújo é o técnico do Diego Hipólito, que é o brasileiro que tem maior resultado até hoje na ginástica olímpica, tem vários mundiais e tal, tem medalhas e medalhas de ouro. E, por coincidência, eu e o Renato Araújo, que é o técnico dele, estávamos num carnaval, num sítio, num churrasco, a gente se conheceu lá e começamos a conversar que a maior dificuldade que ele tem com os atletas são os pais dos atletas. E eu, que preparo para vestibular e para concurso, a maior dificuldade que eu tenho são os pais dos alunos. E a gente começou a conversar. A dificuldade em que sentido? Porque os pais ou põem pressão demais ou põem pressão de menos, ou põem pressão do jeito errado. Então, muitas vezes, o rapaz, o adolescente, ele é muito prejudicado, às vezes, pela atitude dos pais. Então, a gente estava conversando de como que o pai influencia, como que o pai pode ser útil, mas também como que o pai pode, pelo poder que tem, tanto o pai quanto a mãe, ser ruim. Até porque, às vezes, o pai quer ser o ator principal na vida do filho e pais têm que ser atores coadjuvantes. Outra coisa que acontece muitas vezes, você tem uma separação, o pai ou a mãe usa o filho como instrumento de combate, como se fosse uma R-15 para atirar no outro. Isso causa um dano danado. O pai que pressiona demais, o pai que vincula o filho, a imagem do filho a resultado. Não, eu vou te amar se você passar no vestibular, se você ganhar a medalha de ouro. Isso é uma tragédia. E a questão do limite, que hoje se fala tanto, que é preciso até o bebezinho não deixar ser manhoso, se estiver chorando, deixa ficar chorando. Como é que é essa questão do limite, a importância dessa questão? Nós tivemos aí a aprovação da lei da palmada, ou da lei proibindo a palmada. Não achou uma certa interferência do Estado? Eu acho uma grande interferência, e ela foi votada por um monte de parlamentares que deveriam ter recebido mais palmadas dos pais. Eu acho que foi uma forma de autoproteção, porque tem muitos precisando de palmada do judiciário, de palmada da população. Eu acho que eu acredito muito na Bíblia. Todo sucesso que eu tenho eu devo à palavra de Deus. Sempre que eu segui a Bíblia funcionou, e sempre que eu não segui não funcionou. E esse seu livro, O Poder Espiritual para a Vitória, é um guia da Bíblia, né? Isso. Tem tudo aqui. Eu recebi bastante palmada dos meus pais e não foram dadas com exagero, não foram dadas de forma inadequada. Claro. E foram palmadas que me ajudaram a encontrar o caminho. A Bíblia fala que um pouquinho de vara é feita com amor, feita com moderação, é ruim. Eu acho que o Estado está se metendo demais na família, atacando a família. Porque há uma parcela do Congresso, né? Esse pessoal que vem de uma militância de esquerda muito radical, que mesmo que eles tenham evoluído, né? Que hoje vivem no convívio democrático, mas eles têm aquela formação doutrinária do Estado, porque nos países comunistas o filho era apanhado com 12 anos em casa e devolvido com 19. E funcionou muito bem, né? Realmente deu tudo certo lá na Rússia. Quer dizer, criou-se uma situação que eles hoje, inclusive, vivem problemas sérios na Rússia hoje, decorrência disso. Quer dizer, está se reconstruindo uma relação familiar, mas já a partir de pessoas que não tiveram pai nem mãe, com pai ou mãe vivos. O caso de Cuba, que também tira o pátrio poder para criar as crianças e fazer uma lavagem cerebral, quer dizer, não é por aí. Hoje, infelizmente, nós temos no país um movimento, uma teoria toda contra a família, contra Deus, teofóbica. Quiseram tirar até a imagem de Cristo das repartições públicas e escolas? Sim, existe uma tentativa grande de fazer isso. É um desrespeito à cultura do país, à história do país, à contribuição que a Igreja Católica deu para... Tentaram na Itália
né? E quando tinha um governo de esquerda, quando veio o Berlusconi, voltaram os crucifixos. Sim, e o que nós temos hoje é um desrespeito extremo à história desse país. Então, eu não sou católico, eu sou evangélico. O crucifixo tradicional é com a imagem de Cristo, que os evangélicos não usam. Então, é definitivamente um crucifixo católico, porque tem a imagem do Cristo. E eu acho que ele tem que estar ali, porque foram os católicos que fizeram desse país a unidade que tem, a paz. A gente não tem terrorismo, a gente não tem os problemas que nós temos, eles são administráveis, e parece que as pessoas estão esquecendo disso. E temos isso, aquilo que o Gilberto Freire tão bem definiu, né? Um país multirracial e liberdade de credo total. Sim, mas aparentemente hoje nós temos liberdade de credo desde que não seja cristão. Porque todos os símbolos cristãos, todas as ideias cristãs estão sendo perseguidas. E esses princípios básicos, né, que é a família. E é uma ditadura da minoria que está se estabelecendo no país. É bom sempre estarmos aqui esclarecendo com a inteligência, o talento e o exemplo de homens como o juiz William Douglas. Muito obrigado, doutor William Douglas. Muito obrigado a você. Até o próximo Brasil é Isso. E para um Brasil cada vez mais cristão.